Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer aqui uma revisão, certo? Bem rápida, entre aspas, porque é muita coisa que eu vou falar, mas na verdade posso dizer que não é rápida, é objetiva, falando sobre as ondas eletromagnéticas, os fenômenos ondulatórios, alguns conceitos básicos de onda sonora. Eu espero que você aproveite bastante, certo? Mas lembrando, como sempre eu digo, não é para assistir a aula aí de modo passivo, não. Pega caneta, papel, faz as anotações, certo? Para o vídeo na hora que tiver alguma dúvida, volta, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar? Bom, pessoal, antes da gente iniciar a parte principal que eu quero tratar principalmente dos fenômenos ondulatórios, vamos aqui lembrar um pouquinho de algumas características básicas que diferenciam algumas ondas, certo? Que a gente vai precisar para diferenciar as ondas. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho rápido sobre a questão do aspecto que compõe a onda eletromagnética, que é chamada de luz. É isso mesmo, a luz é uma onda eletromagnética. Ok? Veja, a luz ela tem algumas características. Uma delas é, no vácuo, a velocidade da luz é a mesma. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, como você está vendo aqui. Ou você pode dizer que é 300 milhões de metros por segundo. Tranquilo até aí? Então, no vácuo, a velocidade da luz será a mesma. O que pode acontecer com a luz é ela mudar, por exemplo, a sua frequência. E aí, mudando a frequência da luz, você vai ter aí vários tipos de luz. E é isso que a gente vai chamar lá na frente de espectro eletromagnético. Então, vamos aqui pensar um pouquinho. Olha só, a luz tem a mesma velocidade no vácuo, ok? Beleza? Ou quando a luz também incide em alguns meios, ela tem uma velocidade ali específica daquele meio que a gente também vai saber já já, que existe um fenômeno aí chamado refração, que relaciona quando a luz passa de um meio para outro. Mas o que faz a luz mudar suas características tem a ver com a sua frequência. Então, quando a luz muda a sua frequência, você vai ter outros tipos de luz. Mas tudo isso no pacote são as ondas eletromagnéticas. E aqui é bom você lembrar como é que a gente relaciona essa questão da frequência. Ó, aqui primeiro eu coloquei essa onda aqui que está em vermelho, tá vendo aqui, ó, representando os elementos da onda. Um deles muito importante é o lambda. Lambda é o comprimento da onda, que nada mais, nada menos é do que a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, né? Vale lembrar que aqui a parte de cima é crista, a parte de baixo é vale. Então isso é o chamado comprimento de onda. Opa! É assim que você mede o comprimento da onda. Agora, olha aqui à direita. Veja que você tem várias ondas e as ondas estão se diferenciando, veja, pelos seus comprimentos. Estão observando? Tem ondas aqui ó, com comprimento muito grande de onda e tem ondas com comprimento muito pequeno de onda, que é a distância entre as cristas da onda. E aí, essa relação, pessoal, você pode ligar diretamente à frequência. Por quê? Observe que à medida que se diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Está observando isso? Ó, à medida que vai diminuindo o comprimento de onda, está aumentando a frequência. Então, o que, é que a gente conclui com isso? Nas ondas, né, eletromagnéticas ou de modo geral, sempre que você vai diminuindo os comprimentos de onda, você aumenta a frequência. Então, comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. E aí nós temos a equação que mede a velocidade dessas ondas. E justamente na equação, como você pode ver aqui, ó, que mede a velocidade da onda, ela é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência. Lembrando que quando um aumenta, o outro vai diminuir, mantendo-se aqui a velocidade da luz constante. Ou seja, velocidade de uma onda é V lambda F, vem lamber ferida. Vamos lá. E aqui eu já começo com um exemplo de aplicação dessa parte aqui da equação. Aqui está dizendo, ó, fornos micro-ondas usam ondas de rádio de comprimento de onda de 12 centímetros. Pessoal, eu sempre digo, toda vez que você está vendo uma questão de física, vai lendo e anotando os dados. Então, ele está dando aí o lambda, o comprimento de onda. E ele disse que vale 12 centímetros. Beleza, pessoal? Para aquecer os alimentos. Então, esses são os comprimentos de onda que tem no aparelho micro-ondas, que é um outro tipo de onda. Considere a velocidade da luz igual a 300 mil quilômetros por segundo. Olha só, velocidade da luz. Eu vou reescrever aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo, tá?
Veja que aqui não está 300 milhões de metros por segundo, que seria 3 vezes 10 elevado a 8, né? Ao invés de ficar metro por segundo, está quilômetro por segundo, por isso que você tem aqui 300 mil, certo? E ele quer saber a frequência. Olha aqui, ó. Pessoal, nenhuma dúvida, né? V lambda F, vem lamber ferida, né? A equação que a gente vai usar é tranquila para resolver o problema, certo? Só que tem alguns detalhes que a gente tem que prestar atenção, ó. Veja, já vou colocar a equação aqui embaixo, ó. V igual a lambda vezes a frequência. Numa equação, pessoal, como essa do primeiro grau, pode-se pedir o comprimento de onda, pode-se pedir a frequência, pode-se pedir a velocidade, né? Tudo depende da questão. Obviamente, quando se pedir uma dessas grandezas, a questão tem que lhe dar ou induzir você a encontrar as outras grandezas, tudo bem? Como nós queremos a frequência, pessoal, ó, quem está multiplicando passa dividindo, eu já vou aqui, ó, isolar. Vai ficar, ó, frequência, vai ficar velocidade sobre lambda. Então, o lambda que estava multiplicando vai passar aí dividindo. Beleza, até aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá. Só que tem um detalhe aqui, ó. O comprimento de onda está em centímetro, tem que sempre olhar para isso, viu, pessoal? Tem que olhar sempre para as unidades de medida, olha só. E aqui está quilômetro por segundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar tudo aqui que puder em metro. Ou seja, 12 centímetros em metro, pessoal, é só fazer uma regrinha de 3, né? Dividir por 100. Ele vai dar 0,12. Concorda comigo? Vai dar 0,12 metros. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, já transformei, tá tranquilo aí, 0,12. Agora a velocidade está 300 mil quilômetros por segundo. Vamos transformar em metro por segundo, pessoal? Vamos lá. Transformando em metro por segundo, é só, no lugar de K, colocar mais 3 zerinhos, né? Lembre que o K, ó, 1 quilômetro, olha lá, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, no lugar desse K, vou colocar mais 3 zerinhos. E concorda comigo que vai ficar 8 zeros aqui? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Transformamos tudo em metro aqui, galera. Tá beleza, agora é só fazer o cálculo. E aí, vamos calcular a frequência. Vamos lá? Frequência vai ser igual. Na velocidade, 3 vezes 10 elevado a 8. E no comprimento de onda está 0,12. Eu também vou transformar em notação, tá bom? Na verdade, eu vou colocar assim, pessoal. Ó, vou colocar 12, certo? Porque eu sei que 3 e 12 eu simplifico. Vai ficar 12 vezes 10 a menos 2, tá bom? Olha aqui, ó. Andei 2 casas decimais. Esses artifícios são bons, pessoal, para facilitar aí as contas, ó. Porque 3 por 12 dá, aqui, ó, vai dar 1/4, ok? Então, a frequência vai ficar 1 sobre 4. Ou 3 dividido por 12 vai dar 0,25. Olha aqui, ó, 0,25. E aqui nós temos uma divisão de mesma base, ó. 10 elevado a 8, 10 a menos 2. Conservo a base e subtrai os expoentes. Cuidado, viu? Cuidado aí. 8 menos 2, pessoal. Subtrai os expoentes. O expoente de baixo já é negativo. Então, vai ficar 8 mais 2, o que vai dar elevado a 10. Como é frequência, pessoal, aqui, ó, hertz, já que o tempo está em segundo, tá bom? Bom, 0,25, vamos melhorar isso aqui, né? Vamos deixar aqui, porque veja, ó, se você olhar aqui os dados, tá 360, 250, ó, ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra D. Vamos aqui transformar, ó. Se aqui eu aumentar uma casa, passa a ser 2,5, né? Olha aqui, ó. Fazer aqui, ó, frequência será igual a 2,5, só que à medida que eu aumento uma casa aqui, pessoal, tenho que diminuir aqui. Então, na potência, fica 10 elevado a 9 Hz. Beleza? Só que aqui, ó, é 2,5 giga. Ah, mas você tem que lembrar aí, viu? Os múltiplos, ó, kmg. Quilo, mega, giga. Pessoal, quilo é 10 elevado a 3, mega é 10 elevado a 6 e giga 10 elevado a 9. Então, logo, pessoal, aqui, ó, resposta 2,5 gigahertz. Então, a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Tá aí uma aplicação. Muita atenção para essa questão de unidade. Não são todas as questões que tem que fazer essa transformação, mas essa teve que fazer, beleza? Então tá aí só para a gente brincar um pouquinho, certo? Com a equação de onda. Beleza? Vamos lá.
Bom, pessoal, e aí falando um pouquinho sobre esse aspecto da onda eletromagnética, o nome é dado eletromagnética porque é uma junção de campo elétrico e campo magnético, e a gente já vai citar aqui uma característica que nós falamos sobre essa relação da onda eletromagnética, né? Olha lá, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, beleza? Olha, pessoal, tá aqui o espectro eletromagnético. Se a gente analisar agora essa relação entre comprimento de onda e frequência, vamos lembrar aqui, ó, nós temos no meio a luz visível, lembrando que essa parte agora que eu estou fazendo é recapitulando, tá bom? O espectro eletromagnético, onde a gente coloca todas as ondas eletromagnéticas, né, representadas aí. Nós temos aqui a luz visível, que vai do vermelho ao violeta, e olha aqui em cima, ó, a frequência cresce da esquerda para a direita, enquanto o comprimento de onda da direita para a esquerda, já que são grandezas inversamente proporcionais. Então eu posso dizer que o vermelho tem uma frequência menor que o violeta, já que a frequência cresce da esquerda para a direita nesse meu gráfico. Aí, pessoal, neste caso aqui, ó, aumentando a frequência, maior que o violeta, que é a cor violeta, nós temos aí a radiação ultravioleta. Certo? Aumentando a frequência, nós temos a radiação raio-x. Então, conforme eu vou aumentando a frequência, eu vou descobrindo aí os comprimentos de onda. Vou descobrindo aí os tipos de onda eletromagnética. Olha aí. E por último, raio gama. Então, depois do violeta, ultravioleta, raio-x e raio gama, aumentando a frequência. Essas radiações depois do violeta são chamadas de radiações ionizantes, pessoal. E aí, ó, continuando e diminuindo a frequência, pessoal. Nós temos aí menor que vermelho, infravermelho, né, pessoal? Fácil, né? Infravermelho menor que vermelho. E aí nós temos as micro-ondas, que são frequências menores que infravermelho. Vale lembrar aqui só alguns destaques, pessoal. Infravermelho emitido por exemplo, sinal de Bluetooth, controle remoto, por exemplo, que usa sinal de Bluetooth, por exemplo. Micro-ondas, transmissão de sinal do Wi-Fi, de internet. Também tem uma faixa das micro-ondas que é usada no aparelho micro-ondas. E aí nós temos também as ondas de rádio, as chamadas ondas baixas, pessoal. Aí foi só para a gente relembrar, aqui estão todos os tipos de onda eletromagnética. Beleza, galera? Vamos lá. Dito isso, pessoal, vamos falar agora sobre outro tipo de onda, outro tipo. Por quê? Porque quando a gente fala dos fenômenos ondulatórios, se aplica... Boa parte dos fenômenos se aplica à luz e ao som. Então é bom a gente lembrar de algumas características. Pessoal, a gente falou sobre a luz. Vamos ver agora algumas características do som. O som, pessoal, é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Beleza? Vamos lembrar disso? Enquanto a luz é uma onda eletromagnética que não necessita de meio para se propaga no vácuo, o som é uma onda mecânica. Como onda mecânica, ele precisa de alguma coisa para se propagar, seja o sólido, o líquido, precisa de alguma coisa. Ele não se propaga no vácuo, pessoal. E aqui nós temos, falando sobre esses meios de propagação, ó, veja que a velocidade do som ele se altera, ó, no ar 343, no hélio 927. Vai aumentando aqui conforme o meio. Olhe no aço, pessoal, ó. Vai para 5.960, claro, considerando aqui algumas condições para isso, certo, pessoal? Então, se você observa por essa tabela que a velocidade do som, conforme o meio fica mais denso, pessoal, a velocidade do som aumenta, certo? Então, isso quer dizer que a velocidade do som no sólido, ela é onde o som terá sua maior velocidade, certo? Maior no sólido, aí vai diminuindo no líquido e menor velocidade nos meios gasosos. Por que isso? Como o som precisa de um meio para se propagar, o meio sólido, os átomos estão mais próximos, pessoal. Isso facilita a propagação do som. Tranquilo? Outro ponto sobre o som, para a gente relembrar aqui, lembrando mais uma vez que nós estamos fazendo uma pequena revisão inicial sobre onda eletromagnética, sobre a luz e sobre onda sonora. Lembrar que também, pessoal, o som tem essa divisão conforme a sua frequência. Existe o chamado som audível. O que é o som audível? É aquela faixa de frequência que você que é ser humano, consegue ouvir, que vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Então isso quer dizer que se você tem uma audição normal, sem nenhum problema, de 20 Hz até 20.000 Hz, pessoal, você ouve tranquilamente o som, é o chamado som audível.
Mas quando passa de 20 mil Hz, nós temos chamado ultrassom, um som com frequência acima dos 20 mil Hz. E abaixo de 20 Hz, nós temos aí o infrassom, como você pode ver aí, tá certo? Bom, nós não ouvimos ultrassom nem infrassom, mas existem alguns animais. Opa, não é para ficar assim a câmera. Volta. Olha lá, existem alguns animais que conseguem ouvir, né, tanto infrassom quanto ultrassom, como é o caso dos cachorros, né, dos elefantes, conseguem ouvir sons de baixa frequência. Já morcegos, golfinhos conseguem ouvir sons também de alta frequência. Inclusive os morcegos usam essa frequência de ultrassom para se deslocar, emitindo esses sons para detectar obstáculos. Beleza, galera? Bom, e agora, pessoal, nós vamos falar aí de vários fenômenos ondulatórios, ok? Nós temos aí reflexão, refração, difração, interferência, polarização. Vamos pegar alguns deles aí, tá? Para que a gente possa estar falando aqui com vocês. Tem a dispersão também da luz, o efeito Doppler. Vamos lá, pessoal, tranquilo? Ressonância. Bom, primeiro vamos falar, pessoal, sobre o fenômeno da refração da luz. Ah, professor, por que você está passando tudo isso? Porque eu falei, o objetivo nosso é falar sobre os principais fenômenos ondulatórios. Um deles é a refração da luz. Em que consiste, pessoal, a refração da luz? Pessoal, toda vez que a luz passa de um meio para outro, por exemplo, aqui, ó, do ar para a água, um exemplo aí, certo? Ou seja, de um meio para outro, a luz sofre desvio, sofre mudança de sua velocidade. E aí, nesse desvio e mudança de velocidade, você tem um chamado fenômeno da refração. Então, não pode esquecer. Lembrando que aqui é uma pequena revisão. O que é a refração da luz? Quando a luz passa de um meio para outro, sofrendo desvio, sofrendo mudança na sua velocidade. Mas atenção, quanto mais denso é esse meio, a gente associa isso ao chamado índice de refração. Quanto mais denso é esse meio, ou seja, se torna maior o índice de refração. E aí a luz vai ter mais dificuldade, ou seja, vai ter menor velocidade. E aí você tem fenômenos como esse aí que você pode ver, né? Parece que o lápis está meio quebrado, mas se dá aí porque a luz tem velocidades diferentes no ar e na água. E aí você tem essa ilusão, podemos chamar assim, entre aspas, de uma ilusão de ótica de que o lápis está quebrado. Olha aí, ó, a luz passando do ar para o vidro, sofrendo a chamada refração, quando a luz passa de um meio para o outro. Ok, pessoal? E aí aqui, pessoal, alguns fenômenos, né, outros, né, relacionados à refração. Um deles, por exemplo, a gente sempre fala, né, quando você está observando uma estrela lá no céu, pessoal, olha, se aponta o dedo para a estrela, ela não está naquela posição, se é que ela está ali ainda, né, porque pode ser que ela nem exista. Vamos lá? Mas por que isso? Porque você tem que imaginar que o que você está enxergando é a luz emitida pela estrela e ela vai passar pelas camadas da atmosfera até chegar aos seus olhos. Ou seja, ela vai estar passando de um meio para outro. Nessa de passar de um meio para o outro, vai sofrer a chamada refração da luz. Mudança da sua velocidade, desvio. Então aqui, ó, simbolicamente, você está vendo aqui a estrela, mas ela pode estar, ó, em uma outra posição. Ok, pessoal? Outro fenômeno aqui da refração bem interessante, galera, é aqui a chamada Fata Morgana. Olha aqui, ó, parece que o navio está flutuando. É isso mesmo, pessoal, porque tem um detalhe aqui importante. Quando a gente fala que a refração é quando a luz passa de um meio para outro, não necessariamente precisa ser meios, substâncias diferentes. Basta que as densidades dessa mesma substância seja diferente, pode ocasionar refração. Lembra daquele fenômeno de parece que de pista molhada, né? Você está um dia bem ensolarado, você está numa BR ali, tá? Você está num carro e você olha no horizonte, parece que a pista está molhada, mas ela não está molhada. Ali é um exemplo que você tem de refração, porque o ar está muito aquecido e até chegar nos seus olhos, pessoal, a luz emitida, né, que está saindo do asfalto até chegar no seu olho, ela vai passar por camadas de ar com densidade diferente, ou seja, vai sofrer refração e aí você tem essa ilusão de pista molhada. Olha outro exemplo aqui que é como eu falei, a chamada Fata Morgana. Parece que o navio aqui está flutuando, mas na verdade ele não está flutuando, pessoal. Isso aí é por conta da diferença de temperatura entre o local que você está e a camada de ar que está sobre o mar. E aí quando a luz vem, né, da embarcação até seus olhos, você tem esses desvios
provocados por essa diferença de densidade, e aí tem esse fenômeno da refração luminosa. Beleza, pessoal? Olha aqui um exemplo, tá? Que ele vai trazer, que vou trazer aqui nessa questão, que ele fala que no deserto do Saara ocorrem vários fenômenos, né, em que paisagens são modificadas pela ação direta da luz solar. Esse fenômeno é conhecido como uma miragem. Embora algumas pessoas acreditem ser alucinações, nada mais são do que um fenômeno físico real. Olha o que ele vai dizer agora. O aquecimento sofrido pela areia faz com que o ar próximo se aqueça, diminuindo a densidade. Gente, tem mudança de densidade aí, fazendo com que a luz se desvie. Gente, falou em luz se desviando, né, passando de meios diferentes. Como é o nome desse fenômeno, pessoal? É a refração da luz. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Olha outra aqui também relacionada ao fenômeno da refração, que é importante, viu? Mas antes de ir para esse, deixa eu mostrar aqui para vocês um simulador. Olha, vão anotando aí, viu? Vão anotando aí, pior que eu já mostrei aqui a resposta, mas tem problema não, pessoal. Problema não, vamos para cá. Ó, o importante é a gente entender. Veja só, aqui ó, eu tenho um simulador onde ele consegue mostrar a luz sofrendo refração. Veja que aqui eu consigo, ó, escolher o ar, aqui é o vidro, então a luz está passando de um meio para outro, sofrendo desvio, tá certo? Refração. O que é que acontece no fenômeno da refração, pessoal? Veja que aqui eu estou escolhendo aqui um comprimento de onda, mais ou menos aí a cor vermelha. Concorda comigo que a cor vermelha ela é antes e depois de passar de um meio, ela continua sendo vermelha, ou seja, ela está mantendo aí a sua frequência, ok? Só que o que altera aí, pessoal? O que altera é o comprimento de onda dessa onda, pessoal. Não há alteração aí na frequência, ok? Mas há uma alteração no comprimento de onda dessa onda. O que isso quer dizer, galera? Quando a luz passa de um meio para outro, você vai ter aí uma mudança de velocidade, certo? A gente já falou sobre isso, beleza. Quanto mais denso o meio, quanto maior o índice de refração desse meio, que aqui é o vidro, ó, menor é a velocidade, tranquilo? E isso acontece o seguinte, essa mudança de velocidade vem pela alteração do comprimento de onda. Mas a frequência, pessoal, não esqueça disso, não há alteração de frequência. Em fenômenos de refração, não se altera a frequência. Porque se você alterasse as frequências aqui, pessoal, você teria outro tipo de onda aí, tá certo? Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a questão. Então, voltando aqui, já está marcado o gabarito, né? Foi de propósito, viu, pessoal? Foi de propósito aí, ó. Eles que um feixe de luz monocromática vermelha, ou seja, na frequência da cor vermelha, propaga-se pelo ar e incide sobre a superfície da água de uma piscina, ou seja, pessoal, vai estar passando de um meio para outro. Considerando, olha aqui, considerando as propriedades ondulatórias da luz, pode-se afirmar corretamente que quando o feixe passa a propagar pela água, olha aqui, pessoal, veja que a letra A ele diz, ó, tem sua cor alterada. Opa, pessoal, nada de cor alterada, né? Não vai alterar a cor, porque se alterar a cor, está alterando a frequência, né? Vamos aqui para a resposta, olha, sofre diminuição da velocidade. Ninguém tem dúvida disso, né? Claro que vai sofrer diminuição da velocidade, está passando do ar para a água, pessoal, meio mais denso, e mantém inalterada a sua cor, exatamente, pessoal. Vai mudar a velocidade porque vai mudar o comprimento de onda. Lembre, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Isso aqui, ó, mantém-se inalterado. Tranquilo, pessoal? Agora, falando sobre a difração. Galera, frase simples para aprender de uma vez por todas a difração. A difração é uma capacidade que a onda tem de contornar obstáculos, pessoal. Ela contorna obstáculos. Aqui nessa imagem já está retratando isso, né? Você tem aqui o mar, ó, e aqui você tem uma barreira e veja que consegue passar essa barreira, ou seja, contornando o obstáculo. A onda consegue passar. Certo, pessoal? Então, um outro exemplo que a gente pode trazer é a propagação do som, né, como um todo. Veja, aqui você tem um exemplo nesse desenho aqui bem simbólico. Veja que o garotinho está falando aqui, tem um muro, mas o camaradinho que está aqui do outro lado consegue ouvir o som, porque o som tem essa capacidade, como onda tem a capacidade de contornar obstáculos. Beleza? Assim como o som, assim como a luz, também tem essa capacidade. Tranquilo, pessoal? Você está falando aqui, ó, nesse momento eu estou num ambiente fechado, mas a porta está encostada. Pelo fato de ter aquelas frechas, aquelas pequenas aberturas embaixo, né, da fechadura, uma pessoa lá fora consegue ouvir esse som, porque o som tem essa capacidade de contornar obstáculos. Para que isso não aconteça, eu tinha que fazer um isolamento 100% desse ambiente. Beleza, pessoal? Lembrou aí, refração da luz? Olá?
Aqui nós temos uma questão de aplicação. Dá para observar na imagem, né, pessoal? Aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, você tem uma onda, mesmo tendo aqui, ó, um obstáculo, a onda consegue se propagar, ou seja, contornando os obstáculos, certo? Tá bom? E aí você tem nessa questão, olha só, uma aplicação do fenômeno da difração, pessoal, ó, que explica a capacidade de uma onda de contornar obstáculo. Nenhuma dúvida, né, galera? Quanto a isso aí, né? Nenhuma dúvida. Beleza? Ele traz outros fenômenos ali, eu não vou ler porque eu vou estar falando ainda mais sobre esses fenômenos agora adiante. Beleza? Vamos lá, pessoal. Agora falando sobre a interferência. Pessoal, o próprio nome ajuda, né? Interferência vem de interferir, então é como se uma coisa interfere na outra. E essa coisa é onda, galera. É quando uma onda interfere na outra, ela se encontra e interfere na outra. Existem dois tipos de interferência. Existe a chamada interferência construtiva. Como assim, professor? Interferência construtiva. Pessoal, a interferência é quando duas ondas, vamos pensar assim, duas ondas se encontram e elas podem se somar ou elas podem se subtrair. Ou seja, elas podem ser de forma construtiva ou destrutiva. Nesse caso aqui, a gente está dizendo, ó, imagine que você tem aqui uma onda 1, tá vendo aqui essa onda verde, e uma onda 2. Essas ondas de mesma fase, certo? Como assim, professor? Esse negócio de mesma fase? Eu vou te mostrar aqui no simulador. Olha só. Já deixei preparado aqui para mostrar para você o simulador. Olha aqui, ó. Veja. Aqui, esse dispositivo, ele vai oscilar, pessoal, ó, emitindo um pulso, certo? Olha só. Vou emitir um pulso aqui, vou parar, ó. Essas ondas que estão aqui, tá vendo essa linha tracejada em laranja? O que está acima, pessoal, tem mesma fase. O que está abaixo do laranja tem fase oposta, certo? Então é isso que a gente chama de fase. Então, acima da linha laranja, mesma fase, abaixo da linha laranja, fase oposta, certo? Então, só para lembrar aí essa característica. Então, nesse fenômeno da interferência, pessoal, imagine que essas duas ondas aqui, ó, verdinha e azul, elas se encontrem em um momento no espaço, então elas vão se somar, porque são ondas de mesma fase. E ao se somar, o resultado desse somatório é essa onda aqui, ó, de grande amplitude. Isso nós chamamos de interferência construtiva. Olha aqui, ó, o simulador mostrando, olha lá, as ondas oscilando, quando elas se encontram, se somam. Então, quando duas ondas encontram e se somam, nós temos aí uma interferência construtiva. E o caso de interferência destrutiva, pessoal, é quando ondas de fase opostas acabam se encontrando. Ou seja, é como se uma fase acaba eliminando a outra, certo? Se elas tiverem a mesma amplitude, pessoal, isso vai zerar, como é o caso dessa, ó. Você tem a onda verde numa fase, a onda azul em fase oposta. Imagine que essas ondas se encontram. Olha o resultado disso, pessoal, ó. Olha o resultado disso, ó. É como se uma onda destruísse a outra onda. Então nós temos aí uma interferência destrutiva. Beleza, galera? Vamos lá. Outro fenômeno que nós temos é a chamada polarização, galera. Polarização é quando você tem uma onda sendo propagada em várias direções, como você está vendo aqui, ó. E ao passar por um filtro, por exemplo, polarizador, você tem agora a onda somente numa só faixa, numa só direção. Então nós dizemos que nesse caso nós provocamos a polarização da luz. Beleza, pessoal? Tá aí, polarização. Eu tenho outros modelos aqui para mostrar para vocês, ó. Em várias direções, passa por uma fenda, veja que é uma fenda vertical, e aí nós temos a luz polarizada. Algumas aplicações, pessoal, de polarização da luz nós temos nas lentes. Olha esse caso aqui, ó. Esse aqui é um filtro polarizador, muito usado em lentes, certo? Antigamente as máquinas fotográficas utilizavam isso com maior frequência. Veja que ele destaca aqui a cor, mais a cor azul. Então esse filtro ele permite a passagem, principalmente, pessoal, de ondas, né, de frequência na cor azul, certo? Na polarização azul, isso destaca a cor azul na imagem. Outras aplicações aqui, ó, mostrando para vocês. É a questão do cinema, né? No cinema 3D, aqui você tem duas lentes de óculos, certo? Vamos falar lentes, não, vamos falar de dois filtros polarizadores. A imagem aqui retrata o seguinte, ó. Veja que vem a luz aqui, é forma simbólica, tá? Você tem a luz aqui se propagando em direções diferentes, mas de um lado você tem um filtro que deixa passar mais na posição horizontal, aqui o azul, e o outro na posição vertical, criando esse filtro polarizador. Beleza, pessoal?
Tranquilo até aí? E aqui é uma questão que vem falar dos cinemas, né, que apresenta a tecnologia dos óculos 3D. E aí, pessoal, não tem nenhuma dúvida que falando em cinema, óculos 3D, o fenômeno que explica isso é o da polarização. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que eu não estou me preocupando muito na leitura das questões e responder essas questões, porque o nosso intuito aqui é uma revisão rápida sobre esses fenômenos ondulatórios, tá bom? Vamos lá. Olha outro exemplo aqui, ó, aplicação de polarização. Olha aqui ó, a diferença de imagem, pessoal, desses dois aqui, ó, desses dois vidros aqui, ó, desses dois para-brisas aqui, ó. Veja que aqui você tem uma reflexão muito grande, né, do que está no externo, no ambiente externo. Nesse aqui você tem uma observação bem melhor do que está interno no carro, porque tem pouca reflexão. Aqui também é um para-brisa que está tendo uma polarização, ou seja, deixando passar principalmente, né, a luz que não está sendo refletida, e aí você tem aí uma polarização, a melhor observação, né, do ambiente interno. Isso acontece também em algumas vitrines, tá? Beleza? Bom, e agora a ressonância, galera. Galera, para ressonância eu vou começar com um vídeo. Veja só. Vou mostrar logo esse vídeo aqui, que é o mais conhecido, mais, como se diz, famosinho, né? Olha esse vídeo aqui, que bacana, ó. Você tem uma taça, certo? E aqui vai ter uma fonte emitindo um som, pessoal, ó. Veja que a taça começa a vibrar, pessoal. Isso aí é ressonância, pessoal. Isso acontece porque a onda emitida por essa fonte, pessoal, tem a mesma frequência de vibração dos átomos da taça. É isso mesmo. Quando essas frequências se coincidem, pessoal, nós temos o fenômeno da ressonância. Esse caso nós chamamos de ressonância acústica. E olha o que vai acontecer com essa taça, pessoal. Olha o que vai acontecer, ó, ganhando energia, e aí você tem a quebra da taça, pessoal. Então, falando mais uma vez, o fenômeno da ressonância é quando você tem uma fonte emitindo uma onda sonora, certo? Você tem uma fonte emitindo uma onda, e essa onda coincide com a frequência de vibração natural de um objeto. E ao coincidir com a frequência de vibração natural de um objeto, esse objeto também começa a vibrar, ocasionando aí o fenômeno da ressonância, como aconteceu aqui, pessoal, nessa ponte lá, Tacoma, nos Estados Unidos. Olha só, ocasionado aí pelo fenômeno da ressonância. Provavelmente você tinha vibração, né, de ondas que tinha a mesma frequência, né, de vibração da estrutura da ponte. E isso aí fez com que, ó, como a estrutura da ponte começa a se movimentar, ocasionando aí o fenômeno da ressonância. Dispersão da luz. Isso é mais fácil, pessoal. Dispersão da luz, galera, é o seguinte. A melhor forma de explicar é com a luz branca. A própria imagem aqui nos ajuda a entender o fenômeno da dispersão. A luz branca passa pelo prisma, se decompõe em várias cores. Isso acontece porque a luz branca, pessoal, ela é formada por diversas cores. E ao passar de um meio para outro, esse meio aí, o caso é o prisma, né? Cada cor dessa vai sofrer refrações diferentes, desvios diferentes. E aí você tem a dispersão da luz. Nesse caso, nós temos a dispersão da luz branca se decompondo aí em diversas cores. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí? Efeito Doppler, finalizando aqui, pessoal, nossa revisão rápida aí sobre os fenômenos ondulatórios. Temos o efeito Doppler. Pessoal, o efeito Doppler é bem simples da gente entender. Vamos lá? O efeito Doppler consiste, galera, é o seguinte, ó, você tem uma fonte emissora de uma onda, certo? E aí vamos imaginar que nós temos dois observadores. Um observador mais à esquerda e outro observador mais à direita. Pessoal, esses dois observadores vão perceber o som de modo diferente. Por que isso vai acontecer? Porque para um, ou seja, para o que está à esquerda, a fonte sonora, que é o carro, está se afastando, e para o que está à direita, está se aproximando. Então, o efeito Doppler consiste em o movimento da fonte sonora, nesse caso aqui que eu estou citando como exemplo, ocasiona mudança de frequência, pessoal. Exatamente isso, ó. Para quem está, né, tendo como a fonte se afastando, que é o caso que está à esquerda, ela vai ter uma percepção de um som mais grave, ou seja, um som de menor frequência. Para a fonte que está se aproximando, para o observador cuja fonte está se aproximando, ela vai ouvir um som mais agudo, vai ter uma percepção de um som de maior frequência. Beleza, pessoal? Então, simples, pessoal. Ó. O efeito Doppler consiste em quê? Vamos imaginar.
a fonte se afastando, você vai ter uma menor frequência para o observador que está fixo e percebe essa fonte se afastando, logo menor frequência, considerando em termos de onda sonora um som mais grave, e um aumento da frequência para cuja fonte o objeto está aí aproximando dessa fonte. Tranquilo, pessoal, até aí? Uma outra aplicação do efeito Doppler, pessoal, é em relação à luz, exatamente. Isso é muito usado na astronomia, como vocês podem ver aí, ó. Você tem aqui dizendo que no afastamento tende a vermelho, na aproximação tende a azul. Então, quando está tendo observações, pessoal, no espaço, quando se observa um astro e nessa observação se percebe mais uma cor avermelhada, isso pode ser uma determinação, pessoal, uma condição de que esse objeto está se afastando. Porque vamos lembrar, no efeito Doppler, o afastamento, você tem uma diminuição da frequência. E se você lembrar lá no espectro, a cor de menor frequência tende ao vermelho, certo? E quando está aproximando, você tem um aumento de frequência no efeito Doppler. E no caso, né, o azul, né, o violeta, que tem esse aumento de frequência em relação às cores. Beleza, galera? Tranquilo até aí. Pronto, pessoal. Tá aí uma revisão rápida sobre os fenômenos ondulatórios. Espero que tenha te ajudado, certo? Porque a gente fez uma revisão bem grande aí. Falamos da luz, falamos do som e aplicamos isso aí, uma revisão mostrando algumas aplicações dos fenômenos ondulatórios. Muito cuidado com o fenômeno da polarização, porque somente a luz, pessoal, pode ser polarizada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos aí, viu? Revisa!